Hoje ele estará pregando e derramando sobre nós. Eu queria que vocês pudessem estender as mãos para que a gente pudesse orar pelo pastor Edinaldo. Pai, eu oro, Jesus, para que as palavras que saiam da boca do pastor Edinaldo venham do teu espírito, Pai. Começa a fervilhar o espírito dele para corresponder ao seu. Espírito Santo, nós o abençoamos. Oramos pela sua casa, pela sua família, pelos seus. Que o Senhor possa pôr as suas mãos, protegê-lo, Pai. E eu oro, Jesus, que o povo de Cristo, que a mensagem que o pastor Edinaldo tem carregado, possa desaguar sobre nós e nos abençoar para a honra e glória do seu nome. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém. Eu quero primeiramente dizer para vocês que eu estou muito feliz em estar de volta, né? Para quem não sabe, estava em missões, estava ali na Indonésia, mas para quem já sabe, está aqui nesta noite, eu quero dizer muito obrigado, porque vocês estavam fazendo parte, vocês estavam nesta missão conosco, foi vocês que nos enviaram, tanto financeiro como pela oração, foi vocês que verdadeiramente nos apoiaram, e eu louvo a Deus por essa igreja. Vou trazer um pouquinho, um testemunho sobre o trabalho que foi lá na Indonésia, mas eu vou também trazer uma palavra hoje a respeito do avivamento urgente. É isso que nós estamos precisando, de um avivamento urgente. E, como vocês sabem, né, nós fomos para a Indonésia, saindo daqui para São Paulo. Eu tinha alguns convites de algumas igrejas que eu já conhecia e outros que não me conheciam, que fizeram convite para eu passar lá. E eu fui antes um pouco e ministrei em várias igrejas. Algumas delas nem tinham visão missionária. E ali houve um despertamento missionário para aquelas igrejas, onde hoje elas já têm o departamento de missões. Eu louvo a Deus por isso. Também fiz o trabalho ali antes de ir para a Indonésia, em São Paulo. A gente trabalhou com evangelismo criativo nas ruas, no centro, no calçadão, onde as ruas principais de algumas cidades que eu passei. E fizemos trabalho também ali com crianças, onde já estavam programados eventos para crianças, e outros foram programados porque viram a forma que eu ministrava o evangelho. Criança, ela gostava muito, trazia um entendimento maior. E aí, para a glória de Deus, assim, a missão, ela começou ao sair daqui, ali em São Paulo, e dali a gente foi para a Indonésia. Gastamos uns 30 horas para chegar lá. Tivemos uma escala, na verdade duas, não é, porque a primeira escala é obrigatória, o avião não vai direto, é muito longe, ele gasta 15 horas direto, e depois parou em Dubai, e de lá gastou mais 8 horas para chegar na capital, para depois, aí outra passagem por fora, que não estava incluso nessa, a gente pegou um outro voo para Ilha, aonde Felipe trabalha, meu filho. Para quem não sabe, né, eu tenho um filho missionário que mora na Indonésia, a esposa dele é da Indonésia, ela é missionária lá, já tenho 2 netos, são 2 missionários mirim, não é? E aí a gente foi para lá, e o trabalho lá foi muito bom. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que essa viagem missionária, eu sempre fiz isso, e mais uma vez, foi muito gratificante. Sempre que eu trabalhei em plantação de igreja no sertão, já implantamos mais de 30 igrejas, nesses 32 anos, quase 33 de missões. Então, o que acontece? Além de plantar igreja em lugares que ainda não tinham chegado ao evangelho, depois nós marcamos um outro período para ir visitar os missionários que ficam aqui. Muitas vezes sai da cidade grande para ir para lá, e às vezes vai com a esposa e com filhos e mora lá naquele povoado, e a gente fica dando assistência, que para mim é uma das coisas muito importantes, tão quanto ir lá e pregar o evangelho para começar um trabalho. Por quê? Porque eles deixam a sua casa, deixam a sua parentela, deixam a sua cidade, vai para lá para servir ao Senhor. E como é bom quando ele recebe visita, não é exclusivo para ir lá. Ele se sente valorizado. E quantas vezes eu encontrei missionários em crise emocional, crise conjugal, crise familiar, crise financeira. E quantas visitas que eu fiz no campo missionário, onde pessoas receberam de Deus, porque eu fui lá. Porque eu chegando lá, via a situação, muitas vezes ligava para cá, e a igreja de cá mandava oferta para eles, se fosse financeiro. Quando não, às vezes ministrava, e às vezes a gente chegava a passar uma semana.
E eu não fiz diferente agora. O trabalho na Indonésia de evangelização é muito difícil, porque ali também é onde tem a igreja perseguida. Lá não se pode pregar o evangelho. Se alguém pregar o evangelho, é preso. Se for pego, que alguém vai denunciar. A ilha que Felipe hoje está trabalhando, ele trabalhou em 5 ilhas. A ilha que ele está trabalhando hoje, ela é 90% hinduísmo, né? Eles fazem oferenda, no mínimo 5 vezes por dia. Eles fazem suas oferendas e seus sacrifícios. Isso é na rua, nas esquinas, na calçada. E ali eles acendem vela, fazem aquele trabalho, faz sacrifício de animais. Eles literalmente fazem sacrifício, que não é a mexe com magia negra. E ali também nessa ilha tem muçulmanos, não é? E tem muçulmano, que é o hinduísmo, o islamismo, mas o cristianismo está em mais ou menos uma escala de 0 alguma coisa por cento aí. Tem algumas igrejas lá, não é? Mas essa igreja não pode ter nome. Na verdade, todo mundo que mora na Indonésia, a sua identidade fala da sua religião. Então, se ele é islã, ou hindu, ou budista, ou cristão, ele tem que ter na identidade. Essa ilha, eles permitem ter igreja, porque é uma ilha turística. Mas Felipe já trabalhou em outra, que se ele descobrissem que ele era cristão, eles matavam lá onde eles estavam. Tanto que teve uma época que ele foi fazer um trabalho numa ilha, e ele teve que se esconder para não ser preso, e até que conseguiram resolver a situação, e aí dele, a Polícia Federal de lá estava procurando eles, porque fizeram uma falsa denúncia, e nessa ilha que ele foi, não poderia falar do Evangelho. Finalizando, graças a Deus deu livramento a ele e mais outra pessoa que estava com ele. E essa ilha, ela tem essa liberdade de ter, mas não pode falar. Eu já tive a oportunidade de pregar, e literalmente eu preguei. Ninguém me denunciou, não é? Mas se denunciasse eu ia ser preso, e as pessoas gostaram porque eu usei a criatividade. Para quem não sabe, eu trabalho com evangelismo criativo. Eu tenho mais de 200, vamos dizer assim, criatividade para trabalhar com isso. Eu levei algumas, Felipe já tem outras lá. Interessante que Felipe, ele faz um trabalho tão eficaz, que eu tive que, nessa ilha, eu já fui lá em outra ilha com ele, em outro tempo, em 2019, mas essa ilha, eu fico olhando, a forma que Felipe prega o Evangelho é extraordinário. Você acredita que ele prega o Evangelho, as pessoas conhecem Jesus sem ele abrir a boca? Sem ele abrir a boca, essa é a forma mais eficaz de se pregar o Evangelho, porque Felipe prega com a própria vida. Você acredita que ele vive por tempo integral na obra, recebe oferta, e ele abençoa todo mundo e não falta nada para ele? Vocês acreditam disso? Olha, as pessoas são tão beneficiadas com alimento, com socorro, com hospital. Deus permitiu ele ter um carro. Como esse carro tem sido bênção para aquela população onde ele mora, de levar para o hospital, de socorrer, de prestar serviços. E as pessoas ficam tão abismadas do jeito dele ser, que as pessoas chegam ao ponto de perguntar: vem cá, por que você faz tudo isso? Normalmente todo mundo pergunta. E ele diz: é por causa do Deus que eu sirvo. E quem é o seu Deus? Aí ele pode falar de Jesus para essas pessoas. E aí ele pode, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês: dezenas e dezenas de muçulmanos, islã, como também o budista, como também o hinduísta, muitos entregaram a sua vida para Jesus, estão na igreja hoje. Lá a igreja, ele chegou a me levar em 3 igrejas. Uma, ela só fala mais a língua de lá, que é o Bahasa indonésio. Aí depois ele me levou uma que só fala o inglês. E a outra também fala os 2, na verdade, tem um tradutor, mas ela é mais avivada, é como a pentecostal, nessa ilha. E como a gente sente a presença de Deus naquele lugar, no louvor. Eu não entendo nada o que eles estão adorando, mas a presença de Deus é tão forte, que parece mais que você está entendendo tudo o que você está expressando em palavras através do louvor, mesmo sem entender a língua de lá. Mas Felipe tem feito um trabalho muito bonito. Onde ele vai, ele e Maria,
Interessante que ele tem um filho, né, Gabriel, e Deus deu Daniel. A gente aproveitou para fazer essa visita a eles que estavam lá há mais de anos, e a gente aproveitou para ver o nosso neto nascer. Gente, a gente não entendeu porque Maria desejava ter uma menina para ter um menino, um casalzinho. Mas Deus sabe todas as coisas. Por causa desses 2 meninos, Maria não para de pregar o evangelho. Por quê? Lá nessa ilha, as mulheres que tem lá, elas, para ter o valor se ela é casada, para ter o valor de uma esposa, ela tem que dar um filho homem para o seu marido. E a maioria delas são frustradas porque, por incrível que pareça, o que a gente mais encontra é jovens casados, mulheres casadas, que não têm filho nenhum. E quando não tem filha. E quando a gente sai para restaurante, aonde a gente entrar, num shopping, ou em uma loja, ou qualquer lugar que a gente for na rua, as pessoas param ela literalmente para dizer, os 2 é seu, você tem 2 filhos, homem. Aí ela diz, como é que pode, o que é que eu tenho que fazer para dar um filho homem ao meu marido? Eu disse, é Jesus que faz isso. E quem é Jesus? E ela começa a pregar. Olha, é gente chorando dentro de loja, na rua. A gente vai jantar, almoçar, por incrível que pareça. Depois eu vou mostrar algumas fotos. Foi muito rápido. Eu não sabia que ia ministrar hoje. Eu separei algumas fotos, mas outro dia eu vou pegar as fotos que mais mostra sobre o que Deus está fazendo ali, através dos que estão lá disponíveis, mas eu estou falando especificamente de Maria e Filipe. E por causa dos 2 meninos, o evangelho tem sido levado a muitas mulheres naquele lugar. E as mulheres choram dentro da loja. Ela chega numa loja, a gente foi numa loja de um celular comprar uma peça lá. E a menina lá era casada e foi falar, os 2 seu, tal. Aí daqui a pouco Maria está ministrando, aquela mulher chorando no meio da loja. Todos os funcionários, os clientes entravam olhando para a mulher chorando e Maria ministrando ela e orando por ela. Isso foi na outra loja a mesma coisa. Vai para o restaurante a mesma coisa. Para onde a gente vai, dentro do shopping, lá tem um shopping também, e a gente entra lá, a mesma coisa. Você vê, Deus sabe todas as coisas, gente. Não é? Porque Deus deu 2 filhos homens no lugar que eles estão. E acontece outra coisa também, aconteceu também através dessa visita. Filipe me apresentou e me levou a visitar outros missionários que estão lá, totalmente dependentes da sua igreja local, para se manter. E como foi bom a nossa visita ali. Tinha um deles que dizia, tem 5 anos que ninguém do Brasil vem me visitar, brasileiros. E ali a gente pôde visitar, ministrar, foi quebrantamento. E ali a gente trouxe a palavra para eles, uma palavra de conforto, de renovo. E a gente foi para outros missionários, foi para a casa de alguns missionários, visitar eles. E eu coloquei aqui algumas coisas, para eu não esquecer. Dizer outra coisa também, Deus, eles têm um trabalho lá com futebol, eles ensinam futebol para criança e adolescente. E eu tive a oportunidade de ministrar no futebol, não é? Depois eu separei algumas fotos, vou mostrar para vocês. Também a gente teve uma experiência de ministrar em um evento só de mulheres, lógico, os homens poderiam ir. Estavam mais o pessoal de lá da Jocum, mas muitas mulheres muçulmanas, hindu, que estavam nesse evento, e eles me deram a oportunidade para trazer uma mensagem, e eu usei a criatividade lá naquele lugar, levei a palavra de Deus, falei sobre Jesus, em eventos fechados assim, que se tiver organização que permita, não tem problema nenhum, mas as pessoas sabiam que iam falar de Jesus, melhor ainda, e outra coisa que Deus nos usou muito ali naquele lugar, no período que a gente estava lá, porque Filipe mora numa casa que ela precisava de muita coisa mesmo, de conserto, na parte elétrica, hidráulica, na parte de alvenaria, e Deus me deu essa habilidade fazendo missões. Sempre que eu ia no sertão, eu entrava nas casas para evangelizar e encontrava situações terríveis, gambiarra, e aí eu saía ajeitando, pedia permissão, e eles gostavam muito, que eles não tinham dinheiro para pagar e nem tinha material. Eu comprava o material, e eu fiz isso em muitos lugares, aonde eu andei, que eu vi a necessidade, e até hoje eu continuo fazendo, parte hidráulica, elétrica, e a gente fez isso na casa de Filipe, fez isso na casa de outras pessoas lá, consertamos, deixamos toda em ordem a casa de Filipe, até um lugar onde não tinha, onde eles colocavam a máquina de lavar, eles usavam a máquina de lavar dentro do quarto, com a mangueira entrando no banheiro,
E ali a gente fez uma coberta lá fora, colocando máquina de lavar, prateleira, para ali ser um depósito, ou o lugar que ele guarda as coisas para não entulho, coisas que ficam dentro de casa que a gente não usa constantemente. E vocês não sabem de nada. Quando Deus falou comigo para eu ir para a Indonésia, eu não tinha nenhum recursos. Deus me deu alguma estratégia, como vocês sabem, vendi camisa, a gente fez cantina, não é? E vocês abençoaram com oferta. E eu saí daqui ainda faltando muita coisa, mas como eu já tinha a palavra de Deus, era o suficiente. Porque se eu tinha confirmação que era para eu ir, eu não tenho que temer a nada, eu tenho que ir, porque Ele é o provedor. E assim aconteceu. E por incrível que pareça, na volta, meu cartão, eu comprei as passagens, por exemplo, as passagens daqui para São Paulo, ida e volta, né? A passagem de Jacarta, da ilha para Jacarta para a ilha, ida e volta. Sem contar nas despesas. Eu tive que levar dinheiro para ter a despesa de 2 meses que eu fiquei lá. Então, todos esses recursos aí, não foi uns valores pequenos. Mas eu vou confessar uma coisa, Deus supriu todas as necessidades. Gente, para você ter ideia, eu ofertava não apenas suprindo todas as necessidades da casa de Filipe, ofertando eles, mas Deus usava a gente para ofertar outros missionários, para abençoar pessoas naquele lugar. E olha que a gente foi pela fé, né? Interessante que faltando uma semana para vir, aí aconteceu uma situação que o dinheiro não chegou e não vinha aquele dinheiro que eu tinha para chegar. E aí eu fui orar e eu sempre gosto de fazer um jejuzinho, pelo menos uma vez por semana. E aí Deus me encheu meu coração e disse, eu é que estou no controle, foi eu que trouxe vocês, eu assumo toda a responsabilidade diante das necessidades. E aí, de repente, uma pessoa liga de Salvador, olha, tem 2 anos que eu não vejo essa pessoa, conseguiu o número da gente, ligou para a Mércia, e disse, Mércia, o que é que está acontecendo? Que Deus me incomoda há 3 dias para orar por Edinaldo, está acontecendo alguma coisa? Aí ela teve que dizer, não, está tudo bem, mas tem alguma coisa. Aí ela falou, na área financeira, o que é que está faltando? Está faltando um X, que não era um valor pequeno. Então Deus acabou de me dizer que é para eu suprir essa necessidade. Gente, foi assim, milagres em cima de milagres. E, inclusive, eu não trouxe hoje para aqui para a igreja não, mas eu trouxe algum material, roupas típicas da ilha, leque, outras coisas. No próximo domingo eu vou expor para quem quiser adquirir uma roupa. Tem vestido, tem blusa de mulher, as camisas de homem não tem muita não, porque eu trouxe umas 20, mas vendeu lá em São Paulo. E aí depois, no próximo domingo eu vou trazer, se alguém quiser adquirir, esses valores vai continuar sendo para ofertar, ainda dessa viagem, porque ainda falta 2 meses, falta 2 meses para eu concluir as passagens todas, não é? Mas até aqui está tudo em dias, tudo suprido, sem faltar nada, vezes nada. Porque Deus é fiel para com as suas promessas, para com a sua palavra, não é? E eu queria também falar a respeito de... coloquei aqui para eu não esquecer. Sim, Deus deu agora uma estratégia para Filipe. Gente, que estratégia abençoada. A Jocum é uma ONG. Aqui está lá, não é o nome Jocum não, é uma ONG, porque não pode ser o nome Jocum. Se eles descobrir que esse órgão está ali para pregar o evangelho, aí o governo desfaz. E eles já têm uma quadra, eles construíram com oferta uma quadra, que é onde eles dão essa aula, ensina as crianças de futebol. E eles construíram uma arquibancada, construíram um local para fazer uma cafeteria para vender lanche. Lá o pessoal gosta muito de café, muito. Se tem uma coisa, um comércio que se mais vende lá é café. E olha que os melhores cafés estão ali. E interessante que eles estavam orando e Deus direcionou eles para fazer a proposta para Filipe, ficar na cafeteria. Qual é essa proposta? A cafeteria, ela vai ser aberta o dia todo, até a noite, normalmente até 10 horas, porque lá 10 horas é normal, o dia escurece de 7, mas as lojas do comércio só fecha de 9h30 para 10 horas. E qual é o intuito dessa cafeteria? As pessoas vão vir, porque ela é aberta para o público. As pessoas vão vir, conhecer a cafeteria, e ali elas criam amizade, laços com o pessoal que está lá, Filipe e o pessoal, e ao mesmo tempo é uma oportunidade de conhecer e levar essas pessoas também ao evangelho. E essa estratégia é muito boa. Começou com a quadra,
tanto as crianças, os adolescentes, como os pais vêm também participar. E eles estão preparando agora para a inauguração, que vai ser agora no próximo mês. Vai ser a inauguração, no dia 19 a inauguração. E Felipe precisa verdadeiramente ainda de alguns recursos para concluir, mas está orando crê que até lá vai estar pronto. E o que eles fazem? Essa cafeteria ela tem o intuito também de abençoar pessoas do bairro que está desempregado. Por quê? Porque Felipe não vai pagar aluguel, não vai pagar nada, eles estão abastecendo com algumas coisas, e outra é Felipe que vai ter que comprar. E o intuito é somente isso, não é? Realmente, aí como Felipe e Maria sabem fazer muitas coisas, de salgado, doce, bolo, tortas e tantas outras coisas, então vai ser ótimo. Porque lá tem um trabalho na cadeia. Inclusive, no presídio, tem 2 pessoas brasileiras que estão lá. A sentença deles vai ser para a semana. Talvez os 2 vão ter sentença de morte, porque foram pegos com drogas, não é? Pegaram eles com droga. E é uma jovem, inclusive evangélica afastada, né? Pegaram com muita droga, não foi pouco. E um outro cara lá também que a sentença deles vão sair. Inclusive a gente está orando para que a sentença não seja morte, mas eles 2 já ouviram, estão ouvindo o evangelho, porque Felipe trabalha com essa equipe da ONG que uma vez por semana vai lá. Felipe leva forno, leva tudo lá, ele dá curso de culinária para todos os que estão presos, porque pena de morte é mais para quem leva droga para vender. E são muitos. Então eles fazem o quê? Eles têm livre acesso lá, eles levam todo o maquinário para dar curso de biscoitinho, de torta, de bolo, e muitas outras, pizza. Então, eles vão uma vez no mês, é o curso de algo que eles vão dar. E toda semana eles estão lá. E muitos ali dentro ainda estão presos, mas livres pelo poder do Espírito Santo, porque já entregaram a sua vida para Jesus. Quando saírem dali, já vão sair como missionários e vai ter uma profissão, porque eles estão aprendendo lá dentro. E essa equipe tem sido tremenda. Felipe, mais umas 5 pessoas vão para esse presídio, tanto masculino quanto feminino. Esse trabalho ali é muito importante. A forma de se pregar o evangelho lá na Indonésia é através da ação social. Então, eles é muito forte na ação social. E eles também têm uma escola. Escola não cobra nada, que é para as crianças carentes. Uma escola de alfabetização mesmo, que vai mais ou menos até a 6ª ou a 7ª série, falando daqui, né? Eles não cobram nada. Mas eles já levaram muitos pais, e a maioria dos pais que estão ali são pessoas de mau índole, e já se converteram ao Senhor, e já estão numa igreja evangélica, outros ainda não, mas todos que estão ali são famílias muito pobres, que estudam nessa escola, e eles aprendem o alfabeto através da Bíblia, gente. Eles aprendem a história bíblica. Então, assim, Deus está fazendo algo extraordinário. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu vi avivamento na Indonésia. Por quê? Porque os que estão lá, os crentes que estão lá, eles não param de levar a mensagem do evangelho com a vida deles, sem abrir a boca, mas com a vida deles, com a forma que eles vivem. E as pessoas conseguem ver Deus nele ao ponto de perguntar que Deus é esse que eles servem. E eles podem falar. Lá é proibido pregar o evangelho assim, evangelizar. Mas se alguém perguntar qual é o Deus ou a quem ele serve, ele pode dizer. Aí nessa hora pode. Por quê? Porque ele perguntou. Eu falei para vocês no começo que a identidade lá tem um nome. O nome da religião. Se, por exemplo, eles não podem evangelizar nem nada, ele também não pode convidar as pessoas assim, que não é cristão, para a igreja. E se eles convidarem a pessoa a denunciar, eles vão lá e fecham a igreja ou a reunião que estiver acontecendo. E isso é muito sério. Agora, olha o que aconteceu. Deus colocou no coração de Felipe para começar uma célula só com brasileiros, porque Felipe fez uma pesquisa e descobriu que mora mais de 1000 brasileiros nessa ilha, trabalhando, morando. E ele já começou a primeira célula. Quando a gente saiu de lá, foi que ele começou a primeira célula, e deu mais ou menos 10 brasileiros nessa, aonde 2, que eram um pai e um filho, desde quando chegou lá, Felipe, foram buscar ele no aeroporto. Alguém disse: tu pode pegar um amigo meu. Uma pessoa indicou ele é fotógrafo, cinegrafista, e Felipe foi lá pegar, eles ajudaram ele a alugar uma casa e deixaram ele lá. Sabe o que aconteceu? Esses 2, o pai e o filho, eles, o menino é Buda, budista, ele tem 19 anos, e o pai, ele se tornou hindu.
E quando ele chegou lá, foi pesquisar mais, se aprofundar mais. E aí, Filipe, aí ele passou por algumas situações, Filipe socorria ele toda vez. Dessa última vez, Filipe socorreu porque ele não tinha mais onde morar. Houve uma situação na casa onde ele estava, Filipe socorreu ele para dentro da casa dele. E ele até nesse momento, ele não sabia que Filipe era cristão, porque Filipe prega o evangelho com ação. Aí foi aí que ele foi morar na casa da casa de Filipe durante 3 dias, ou até arrumar uma casa, e eles ficaram procurando a casa para morar. Filipe, como conhece tudo, fala a língua de lá, eles não falam bem. Filipe ajudou eles e conseguiram. Mas esses 3 dias, eles ouviram, porque era de manhã, de tarde e de noite. Eles ouviram o evangelho. Eu só falei somente de Gênesis e Apocalipse, porque eu tinha 3 dias para falar. Mas ele ouviu a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Eles dois se converteram num quebrantamento. Eles se converteram no quebrantamento, porque antes disso, quando ele encontrou Filipe uma outra vez, quando foi renovar o visto, ele disse: Filipe, a Indonésia está dentro de mim. Aí disse: como assim? Olha, eu agora sou hindu e eu incorporei, por ter uma tatuagem do tamanho das minhas costas. Aí depois ele foi e mostrou a Filipe, do Garuda. Quem é Garuda? Garuda, gente, porque lá são várias entidades, tudo são demônios. Mas esse é como se fosse o cabeça dos demônios. E ele tatuou as costas dele. E o outro tatuou, sabe o quê? O Buda. Incorporou também, porque lá é forte essa área. Finalizando, quando eles se converteram, quebrantado, ele disse assim: e agora o que eu vou fazer com esse Garuda nas minhas costas? Eu achei engraçada a forma que ele falou. Deixa ele aí que vai servir de testemunha que agora quem mora no seu coração é Jesus. Não importa o que está na pele, o que importa é que está no coração. E ele pensou 1000 coisas para tirar. Eu disse: se já está aí, deixa aí. Aí ele começou a ler a Bíblia. A gente fez um discipulado intenso mesmo. Esse rapaz, a gente levou ele para a igreja. Chega lá, ele começa a ouvir o louvor. Ele quebrantava do começo do culto até o final. Deus falava com ele o tempo todo através do louvor. E ele disse assim: Senhor, ele orando e chorando, dizendo: Senhor, eu quero estar ali em cima daquele altar, se o Senhor permitir. Eu sei que eu não sou digno, mas eu quero estar ali para te adorar junto com a igreja. Vocês acreditam que esses dois, quando eu vim embora, o pastor chamou eles. Ele: pastor, ele viu falando do evangelho, do batismo, eu posso me batizar? Você acredita que os dois se batizaram? E ele disse: pastor, eu toco e canto, eu e meu filho, eu tenho um instrumento musical. Se o senhor precisar, a gente pode ajudar. Ele disse: a partir de hoje você faz parte do Ministério de Louvor. Gente, todo domingo ele está lá em cima adorando e louvando a Deus. Ele é compositor, ele já fez música de adoração. Ele já sabe mais música do que eu esse tempo todinho, porque ele pegou e começou a pesquisar na internet tudo que é música. Agora veja o que é que ele fez com as redes sociais. Ele é muito conhecido do trabalho que ele faz em outros países, que ele já trabalhou em vários países, aqui no Brasil, e agora ele está na Indonésia, como cinegrafista e fotógrafo, porque ele é profissional. Sabe o que é que ele fez nas redes sociais? Todo dia ele faz a reflexão dele e manda em inglês e em português. Todo dia para as redes sociais. A filha dele, que é ateu, começou a se quebrantar, não falava com o pai, passou a ligar, porque viu a diferença que estava o pai, as mensagens que o pai mandava. O pai agora está evangelizando a filha, que está aqui no Brasil. E, gente, que coisa extraordinária. Então eles já foram batizados, já está no Ministério de Louvor. E eu tenho outros testemunhos, mas eu queria dizer para você o seguinte: continue segurando a corda. Filipe, família, que é meu filho e a família dele, e os missionários que estão lá. Gente, Deus está usando poderosamente eles. Quando eu disse que ali começou o avivamento, é através desse, porque para mim, avivamento, ele começa de forma individual. Quem está esperando um avivamento coletivo vai continuar esperando, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, que buscam a presença dele com intimidade, com vida de oração e qualidade, um tempo de qualidade na presença dele. E avivamento começa individual, e a gente não sabe. E eu queria falar sobre isso. Eu queria ministrar aqui essa palavra, deixa eu colocar aqui só para eu ver o tempo, para vocês, dizendo o seguinte. Eu queria começar aqui em Lucas. Olha só, Lucas, o que eu queria falar antes do avivamento? O que é que está impedindo o avivamento na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Eu estou falando de forma individual. O que é que está na vida de alguns? Aí eu queria falar sobre isso, sobre esse acontecimento aqui com os discípulos. E a palavra do Senhor em Lucas diz assim,
Lucas, a gente vai ler 24, o versículo 13 até o 18. Eu vou ler direto, mas depois eu vou ministrar para vocês a respeito desse acontecimento. Diz assim, Lucas 24, a partir do versículo 13, diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha só, Jesus faz uma pergunta, eles param entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Eu vou parar aqui. Isso aqui é aquela passagem do caminho de Emaús. Gente, aqui Jesus já estava ressurreto, ele tinha ressuscitado. Agora, observe, os discípulos, porque Jesus começa agora a se apresentar aos discípulos. Se apresenta 2 aqui, depois vai lá na pescaria, se apresenta mais a 7 discípulos, depois vai e se encontra com alguns lá na casa, e aí Deus vai se apresentando. Jesus fica 40 dias ainda antes de subir, não é? Então ele já tinha ressuscitado ao 3º dia. E Jesus tinha falado para eles 3 anos, gente, de discipulado, 3 anos de discipulado com o próprio Jesus, entendeu? Eles entenderam, Jesus falou sobre tudo, até que o Filho do Homem ia morrer, mas no 3º dia ia ressurgir, tal. Mas tudo isso, eles esqueceram. Quando eles viram a situação que Jesus foi morto, crucificado, eles perderam a esperança, eles parece que esqueceram da palavra. Eles passaram a se esconder, porque o medo tomou conta deles, ao ponto de observando, não as escrituras, não as profecias, não as promessas, não. Muitas vezes estamos observando os acontecimentos aí fora. E aí tiramos os olhos, não é, da palavra, da profecia da palavra, tiramos os olhos das promessas da palavra e passamos a olhar os problemas, as dificuldades, as situações, os acontecimentos. Olha, falta pouco, mas eu garanto uma coisa para vocês: vai acontecer a perseguição aos cristãos aqui, gente. Tudo isso que está acontecendo é uma preparação para aqueles que verdadeiramente estão olhando para as Escrituras, estão olhando para o que Jesus deixou escrito. E sabe o que acontece? Eles tiraram os olhos de toda a palavra de Jesus e passaram a olhar os acontecimentos, e chega para Jesus, e você é o único que não sabe, não é? Gente, muitas vezes chegamos até diante de Deus para falar dos acontecimentos, para reclamar. Muitas vezes, em vez de gratidão, estamos reclamando, estamos murmurando. E olha só, um dos eventos que chegou aqui, que esvaziou a igreja do jeito que está hoje. A pandemia chegou, e aí as pessoas saíram da igreja. Aí a pandemia, ela continua, mas agora liberado para voltar. Cadê as pessoas? Elas ainda estão olhando os acontecimentos, elas perderam o foco. Não estou dizendo todas não, tem algumas que estão em outros lugares aí fazendo a obra, mas é isso que acontece. Jesus estava trazendo de volta, não é? Jesus está trazendo de volta agora o evangelho, a palavra e o ensinamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: avivamento é quando a gente olha só para Jesus, olha só para a palavra, olha só para os princípios que estão nela, as profecias que estão nela e as promessas que estão nela, e passa a seguir a Jesus. Por quê? Porque acreditamos que tudo que está na palavra é a verdade. Gente, nós não devemos nos espantar com tudo que está acontecendo no Brasil e em outras nações. Sabe por quê? Está escrito, gente. Tudo isso está escrito. Aí você esperava um grande avivamento no Brasil e muitos estavam com esperança no homem. Ei, o avivamento não vem pelo homem.
Porque o avivamento não é produzido na terra, é produzido no céu e liberado para a terra. E muitas pessoas fizeram a sua confiança, depositaram no homem, alguns em presidente, em governo, em finanças, em tantas coisas. E aí estão frustrados. Deixa eu dizer uma coisa. Essa passagem aqui que a gente está lendo mostra muito claro. A gente cantou aqui agora, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu pergunto para você, igreja do Senhor, você está preparado para Jesus voltar? Porque Ele está voltando, mas você está preparado. Não é só preparado para subir, não. É preparado para Ele descer e encontrar. Que é lógico que quando Ele voltar, a gente não vai estar aqui, né? Os que já estão avivados não vai estar aqui. Não vai ver Ele voltar, não, porque vai subir. Mas deixa eu dizer. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. A gente diz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus realmente vai encontrar todo mundo vivendo uma vida conforme as Escrituras, conforme o chamado, porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Eu até ministrei no dia do meu aniversário, na quinta-feira, eu estava falando sobre o propósito pelo qual Deus nos chamou, gente. Deus não nos chamou simplesmente para viver no nosso bel prazer. Deus nos chamou e deu o melhor que Ele já tem. Veja, o melhor que Deus tem, Ele já nos deu, seu Filho. E quem tem o seu Filho recebeu o próprio Espírito de Deus. Então o melhor de Deus já veio. E se você tem o melhor, então não apenas desfrute, mas se disponha a ser instrumento aqui na terra. Cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou, pelo qual Ele te selou e colocou dentro de você o Espírito Santo. Porque para mim isso é avivamento, não é? E o que pode nos desviar do propósito de Deus? O que é que pode? É exatamente isso, quando tiramos os olhos da palavra e passamos a olhar para os acontecimentos. Passamos a olhar para os problemas. E aí Deus tem uma promessa para mim. E você sabe que você tem promessa de Deus, mas você não percebeu que você tirou os olhos da promessa para olhar para o processo até a promessa acontecer. Por quê? Porque quando você olha para o processo, você está olhando para quê? Para as situações, para os acontecimentos, para as crises, para o problema. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, não sei se você está em crise, mas isso é o processo, porque Deus diz que essas coisas iam acontecer. Jesus não prometeu que quando você entregasse a sua vida para Ele, Ele não prometeu que ia ser tudo mil maravilhas. Ele disse que no mundo vocês vão passar sim por aflição. Mas Ele disse, vocês não podem perder o ânimo, porque eu venci. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para Ele. Porque nele você não é apenas um vencedor. A Bíblia diz que você é muito mais que vencedor por meio dEle. Foi Ele, com o seu sacrifício, com a sua própria vida, que conquistou naquela cruz o melhor que você já possui. Que é Jesus, que é o Espírito Santo por meio dele. Quem tem Jesus, gente, então já tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem a promessa das promessas. Porque só Jesus é a promessa das promessas. Quem tem Jesus tem todas as promessas que Deus deixou na sua palavra. E interessante que Jesus ele chega também ali naquele lugar e Jesus ele vai até os discípulos. Olha quando Jesus, essa não é a primeira vez que Jesus vai encontrar eles pescando. Pedro e os outros discípulos, Pedro disse assim, vou pescar, todos foram com ele. Então, eles voltaram a pescar, perderam o propósito.